Capítulo 13. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e também os cambiadores assentados. Quando cheguei à cidade, encontrei uma situação indescritível, pois havia muitos que temiam penetrar no templo devido à aglomeração dos vendedores e também dos animais que muitas vezes debandavam por entre a multidão. Não só isto, como o barulho, o mau cheiro que exalava dos bichos, perturbava-me sobremaneira e também aos meus discípulos, tanto que Pedro e Natanael me perguntaram: Senhor, não tens raios e trovões à tua disposição? Vê os pobres fiéis que vêm de longe para honrar a Jeová, nem sequer conseguem passar por entre os bois e carneiros. Outros se lastimam de que após muito sacrifício conseguem entrar e sair, porém completamente roubados dos bens que traziam. Isto é o cúmulo. É preciso pôr termo a este despropósito. Já excede os horrores de Sodoma e Gomorra. Um velho judeu que estava perto aproxima-se e fala: Meus amigos, não sabeis de tudo. Há 3 anos atrás eu fui servo comum do templo e vi coisas que arrepiavam os meus cabelos. Digo eu: guarda isso contigo, pois sei de tudo o que se passa aqui. Asseguro-te, porém, que a medida está completa e ainda hoje verás a ação da omnipotência e da ira de Deus. Afastai-vos um pouco dos portais para que não sejais prejudicados quando estes profanadores do templo forem expulsos. O judeu se afasta, louvando a Deus, pois me julgava um profeta. Juntando-se aos amigos, contou-lhes o que viu e eles, cerca de 100 pessoas, louvaram a Deus em alta voz. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. Eu, porém, chamo Pedro e digo-lhe: vai àquele cordoeiro, compra 3 cordas fortes e trá-las aqui. Pedro obedece, entregando-me 3 cordas grossas, as quais eu entrelaço fazendo um açoite. Desta maneira, munido, digo a todos que me rodeiam: entrai comigo no templo e sereis testemunhas, porque a omnipotência e a glória de Deus se confirmará novamente diante de vós. Tomando a dianteira, penetro ali, abrindo alas para todos os que me acompanham, embora o chão estivesse coberto de detritos. Chegando ao último peristilo do templo, onde se encontram os mais afamados vendedores de gado para efetuarem os seus negócios, justamente do lado esquerdo, pois o outro era ocupado pelos agiotas, eu me posto nos degraus do pórtico e falo com voz penetrante. Está escrito: a minha casa é uma casa de oração. Vós, porém, a mudastes em um antro de ladrões. Quem vos deu direito para tamanho sacrilégio? Gritam eles: compramos por muito dinheiro ao pontífice este direito e gozamos da sua proteção e da de Roma. Digo eu: tendes realmente esta proteção. O braço de Deus, no entanto, está contra vós e os vossos protetores. Quem vos protegerá se ele vos atingir a todos? Dizem os vendedores e agiotas: Deus reside no templo e os sacerdotes estão dele. Portanto, só poderão agir pela sua vontade. A quem eles protegem, também Deus protege. Respondo eu, com voz vibrante: como podeis proferir tamanho ultraje? Se bem que os sacerdotes continuem a ocupar os assentos de Moisés e Arão, eles não mais servem a Deus, mas sim a Satanás e ao dinheiro. O direito de que falais é um direito do diabo e não de Deus. Por isso, levantai-vos imediatamente e abandonai o templo. Do contrário, sofrereis as consequências. Eles, porém, riem-se, dizendo: vede o atrevimento deste reles nazareno. Pondo-o fora daqui. Com isto, dirigem-se a mim para me agredir. Eis que eu levanto a mão com o açoite, fazendo-o girar com uma força sobrenatural por sobre as cabeças daqueles judeus. Quem fosse atingido por ele seria atacado por uma dor insuportável. A confusão e a gritaria são indescritíveis. Tanto os homens como os animais procuram fugir, arremessando e pisando tudo que lhes impede o caminho. Eu então derrubo a barraca dos agiotas,
derramando todo o dinheiro no chão, no que os meus discípulos me ajudam. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Em seguida aproximo-me dos vendedores de pombos que se encontram no templo, esperando um comprador para as suas aves. Como se trata de gente pobre e sem intenção de grandes lucros, e a venda de pombos constituía ali um facto muito antigo, eu dirijo-lhes as seguintes palavras: levai tudo isto e não façais da casa de meu pai uma casa de negócios. Podeis estabelecer-vos à saída do templo. Desta maneira foi realizada a limpeza. E os discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. A limpeza do templo foi de grande repercussão entre o povo, e os meus discípulos temiam intimamente que os sacerdotes nos mandassem prender como revolucionários pelos guardas romanos e julgavam difícil escaparmos da responsabilidade e do castigo, pois está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Eu, no entanto, disse-lhes: não vos preocupeis. Olhai lá fora o peristilo do templo, como os serventes e sacerdotes se apressam em ajuntar o dinheiro entornado dos agiotas, guardando em seus bolsos. Certamente nos perguntarão a respeito dos lesados e como podíamos ser capazes de tal disparate, mas no fundo estão muito satisfeitos. O lucro que obtiveram foi bem rendoso e não será restituído aos seus legítimos donos. O zelo pela minha casa me devorará, em verdade, mas não agora. Talvez uns poucos judeus venham perguntar-me de onde provém o poder desta ação assombrosa e peçam uma prova para a sua fé. Eu, no entanto, já sei disto e do que tem de acontecer, por isso não vos preocupeis. Observai na direção do reposteiro, onde estão alguns que se aprontam para esta indagação, cuja resposta não lhes será negada.